Bem, para fazer a carteirinha Ecoprática, você vai precisar de uma caixinha de leite já usada, né, mas aberta e bem lavada e bem seca. Com essa caixinha de leite, você vai fazer a estrutura da carteirinha. Para fazer essa estrutura, você vai utilizar o gabarito que eu vou deixar disponível no meu blog e o endereço está aí no rodapé do vídeo. Você vai precisar de linha de poliéster para fechar essa carteirinha, mosquetão, uma faixinha de 5 por 13 para fazer a alça do mosquetão, um retângulo para o forro de 22,5 por 24,5 e um retângulo do tecido principal na mesma medida. Bem, pessoal, também vai precisar de botão tic-tac. Ele vem com duas partes, assim, de acabamento, e as duas partes que é o macho e a fêmea, ok? Bem, para fazer esta estrutura da carteirinha com a caixinha de leite, eu vou utilizar esse gabarito. Esse gabarito, ele tem duas funções. Ele vai servir de gabarito de posição já para os tecidos, para riscar e costurar em volta dos tecidos, e vai servir também para riscar a estrutura da caixinha de leite. Para riscar a estrutura da caixinha de leite, eu vou dobrar as laterais embaixo e vou ter só o meio, que é a estrutura. Estão vendo? O que eu faço? Eu pego uma caneta de riscar em CD, que você pode encontrar em qualquer papelaria, e vou riscar em volta, somente no meio. Então, esta é a primeira forma que eu vou utilizar o meu gabarito. Dobrando e riscando somente a estrutura do meio. Eu vou ter isso daqui. Eu venho, então, e vou cortar no risco com a minha tesoura. Depois de cortar a estrutura da caixinha de leite, eu vou fazer o primeiro passo aqui com o tecido, que é pegar a minha faixinha de 5 por 13 e dobrar como o viés. Dobro as duas laterais para o centro e mais uma vez para passar a costura nas laterais. Bom, com os meus dois retângulos, o do tecido principal e o do forro, eu vou colocar direito do forro, que no meu caso eu estou utilizando o nylon 600, o direito dele com o direito do tecido principal, e vou utilizar o meu gabarito de outra forma, agora aberto. Vou centralizar o meu gabarito aqui no meio desse retângulo, ok? Vou centralizar e vou observar que aqui eu tenho uma marcação, que é a marcação da minha alça. Então, o que eu faço? Eu vou prender esse gabarito com alfinetes. A parte da alcinha. O que eu faço? Eu vou abaixar a parte da tampa do gabarito, abaixar o tecido principal e sentir aqui, olha, tá vendo? Ou se você quiser fazer uma marcação também pode, a marcação da onde eu vou colocar essa alcinha. Não tem erro, ela vai dar certinho. É só você posicionar assim, deixando cerca de um dedo para fora, tá? Com o mosquetão virado para dentro e voltar pro tecido principal, olha só, o gabarito, e prender aqui com um alfinete, porque você vai passar a costura em volta, tá? Você vai costurar em volta desse gabarito, ok? E vai deixar a abertura aqui embaixo para virar a carteirinha.
em volta do gabarito e vou ter isso daqui, ó. Eu venho com a minha tesoura, corto toda a volta do meu risco aqui, da minha costura, não deixando muito espaço. Posso deixar assim 2 ou 3 milímetros. Vou cortar. Bom, antes de virar, eu vou dar pix aqui nos cantos. Tomando cuidado para não desmanchar a costura, e vou tirar os cantinhos, como a gente sempre faz, para acomodar bem depois todos os cantinhos, ok? E vou virar pela parte de baixo. Bem, agora já revirei, o avesso ficou assim, né? Na verdade, a parte interna da carteirinha e a parte externa. Ela fica com esse formato aqui, ok? Agora o que eu faço? Eu venho com a minha estrutura de caixinha de leite e vou colocar no meio pela abertura de baixo. Bem, a estrutura da caixinha de leite ficou lá dentro, ó. Ela vestiu, ela foi lá pra dentro, tá? Por isso a importância de riscar o gabarito exatamente certinho na caixinha de leite, para essa curva se assentar junto com a curva que eu fiz com a estrutura da caixinha de leite. Eu vou sentir aqui, vou acomodar a caixinha de leite e vou virar pra dentro este lado, vincar bem com o dedo ou com a vincadora, você sabe, vinco assim bem para visualizar e vou colocar alfinete aqui, alfinete aqui, para caixinha de leite ela não ir nem para um lado nem para o outro lá dentro. Vou para a máquina e vou passar uma costura de um pé de máquina aqui, venho, faço o acabamento da tampinha, faço a volta, isso prendendo a caixinha de leite também, tá? Pode costurar que a máquina doméstica costura muito bem a caixinha de leite. Bem, pessoal, essa parte aqui, que vai ser uma parte de dobra, vejam, a caixinha de leite já está lá dentro, né, a estrutura. Essa parte de dobra eu não vou passar a costura, eu vou passar deste ponto pra frente. Bem, passei a costura na volta e prendi a estrutura lá dentro, a caixinha de leite está presa lá dentro. E aquela parte que sobrou eu vou virar e fazer uma bainha, tá? Vou abraçar, assim, vou ajeitar e vou estar passando uma costura aqui para dar o acabamento. Bem, agora utilizando ainda o gabarito, já com a parte de baixo fechada, eu venho e vou observar que eu tenho a marcação do meio do gabarito, né? Então, essa é a marcação do meio do gabarito, eu vou posicionar e faço a marcação do meio da carteirinha. Então, eu utilizo o gabarito tanto para costurar, como para riscar, também como para vincar, tá? Vinco aqui, já vou ver a marcação do meio, ó. Tá vendo? Acerto bem na marcação do meio. Coloco o alfinete aqui para prender este meio. E a próxima costura que eu vou fazer, e a última costura dessa carteirinha, é a costura fechando as laterais. Vou passar uma costura bem na bordinha de um lado e bem na bordinha do outro lado. Bem, com as laterais costuradas, ela vai ficar assim por dentro. Aí eu vou colocar essa costura lá pra dentro, ó. Eu vou fazer tipo uma dobradura. Coloco lá pra dentro e ajeito a sanfoninha lá dentro. Faço isso dos dois lados. Pode fazer com cuidado que dá certo, tá? E aí, você vai ter apertar assim, vincar bem, ajeitar as laterais
e vai ter essa sanfoninha aqui, ó, para você utilizar sua carteirinha com cartão, com moeda. Não precisa colocar cola, nem mais nenhuma costura, tá? Porque conforme você vai utilizando, ela vai ficar sempre fechada, então ela vai formar um vinco aqui natural. Olha. Quem quiser dar um pontinho de cola pano aqui, pode dar. Eu não gosto de trabalhar muito com cola, então eu não vou utilizar, tá? Eu utilizo somente a dobradura. Venho, posiciono a tampa e marco a posição onde eu vou fazer a furação para o meu botão. Bem, a carteirinha ficou assim. Olha só, com a costura lateral e a dobra, tá vendo? Com a tampinha, com a alcinha do mosquetão e com o botão tic-tac, ele fica com acabamento por dentro e por fora. Aí você pode colocar o seu dinheirinho, o seu cartão da hora do almoço, suas moedinhas, fechar a sua carteirinha, colocar no seu cinto ou na sua bolsa e reaproveitar aí a caixinha de leite, fazendo uma linda carteirinha. Este é um projeto meu e chamei de carteirinha Eco Prática.